Bom dia, amados. Feliz sábado. Depois de verificarmos a Luana pedir para cantarmos a garotinha Brilha em Mim, e depois da Ana Olívia dizer que o bem sempre vence o mal, já poderíamos encerrar por aqui. O Senhor Jesus diz: da boca de crianças de peito sairá o louvor também para o Messias, o Cristo. Amados, é tão bom estarmos na casa de oração do Senhor nosso Deus. Como é gostoso, é delicioso nos alimentarmos do maná, do pão do céu. Como é bom nos olharmos como irmãos que temos o mesmo objetivo, adentrarmos ao portal da Nova Jerusalém e do Éden de Deus. Esse amor que nós sentimos uns pelos outros é difícil de explicar. Mais que isso, o amor de Deus é impossível de explicar. Mas é bom estarmos juntos, porque ainda temos liberdade para tanto. Dias virão, e estão muito próximos, em que não teremos mais. Mas a palavra do Senhor nosso Deus, o Logos, o Verbo, estará dentro de nós, mediante o Espírito do Senhor. Nós cantamos o hino congregacional Não Desistir, os 150 do Inário Antigo e 464 do Novo. E eu gostaria de meditar um pouquinho, ainda que o tempo é escasso, são 11h20, sobre a letra deste hino, que tem naturalmente relação com o tema, com a mensagem que o Senhor reservou para mim e para nós. Dias há, bem sei, sabemos, em que triste te sentes, nos sentimos, sem ter esperança e prazer. Mas, todavia, entretanto, porém, existe alguém, com A maiúsculo, que promete ajudar-te, e a mim, e a nós, e forças à alma trazer. Não desistir. Cristo vem logo. Podemos dizer, como a mensageira do Senhor, e como príncipe dos pregadores mais contemporâneos, dentre os adventistas, pastor Enoque de Oliveira, já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Breve a aurora há de raiar. Não desistir. Alguns desistem. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de fé e desistem. Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, nós sabemos, já não vai muito longe. E o mal, Ana Olívia, vai em breve findar. As crianças são sinceras, se não nos tornarmos como elas, aí um cacófato da língua portuguesa, jamais entraremos no reino de Deus. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Amém? Amados, eu fui evangelizado por alunos do Projeto Minerva, no Rádio Oposto de Rio Branco, Mato Grosso, em 1975. Meu aluno, Haroldo Paniago, de Rondonópolis, hoje Cuiabá. E somente agora, essa semana,
que eu descobri, obrigado, irmã, que sempre que possível, ao abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus, sobretudo nos livros dos profetas maiores e menores, os maiores porque escreveram mais, os menores escreveram menos, não se trata de tamanho, de altura, nem de peso, naturalmente. Procure primeiro saber o que o maior educador de todos os tempos, o maior mestre, ele sim, o verdadeiro doutor do saber, o doutor do ensinar, Jesus Cristo. E nós vamos exercitar isso hoje. O Senhor ordenou ao profeta Ezequiel que comesse o livro. O Senhor ordenou ao apóstolo e profeta João, no Apocalipse, que comesse o livro. O comer o livro, obviamente, não se reporta ao fazê-lo literalmente, mas espiritualmente. Dentro das ciências humanas, nós temos letras. E em letras nós temos alguns ramos, como a semântica, a linguística, a gramática. E leiturizar é diferente de leitura. Leiturizar é comer o que você está lendo, de maneira cuidadosa, criteriosa, consistente, paciente. Eu já disse aqui mais de uma vez e vou repetir. Eu tive um colega de magistério na Escola Estadual 11 de Março, em Cáceres, a maior escola. Na minha época tinha 2.000 alunos, escola pública. Eu era coordenador de 60 e poucos professores. Carlos Antônio Fardim, teólogo católico, filósofo e pedagogo. Estudou na Universidade Dom Bosco, dos Salesianos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele praticamente não usava livros, apostilas, material de apoio. Minha esposa foi aluna dele, inclusive. Ele escrevia uma palavra no quadro e falava 1 hora. Para se ter uma ideia. E nós fazemos leituras apressadas. Nos contentamos muitas vezes com o que ficamos sabendo, que pregadores pregaram, grandes oradores falaram. Mas quando a gente para comer o que está lendo, como o Senhor ordenou, nós ficamos extasiados. Eu vou ter que resumir o sermão e transformá-lo em 2, uma próxima oportunidade. Mas vamos abrir o livro de Deus, o Logos, o Verbo, a Palavra, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, um texto bastante conhecido de todos nós. Vejamos, Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, nasceu em Belém da Judéia, era judeu, mas estava indo para Nazaré, onde fora criado. Jesus foi criado em Nazaré, na Galileia. Como diz, a Galileia existe desde os tempos do Velho Testamento. O profeta Isaías se reporta a ela. Galileia dos gentios, vim para os que eram meus, e os meus me rejeitaram. Entrou num sábado, como eu e você, como nós, entramos pela porta desta igreja, num sábado. Hoje o Senhor do seu trono da glória olha para a terra, e os seus olhos estão pairando agora sobre a igreja central de Presidente Venceslau, estado de São Paulo,
República Federativa do Brasil, América do Sul, continente americano, planeta Terra. Não é preciso uma marca na testa para saber que aqui estão os autênticos adoradores, os que reconhecem o Senhor como Pai, como Criador, reverenciando-o de forma solene, adorando-o em espírito e em verdade. Na sinagoga, na igreja, segundo o costume dos judeus. A versão de vocês diz isso? Jesus ia à igreja aos sábados, segundo o costume dos judeus. É isso que está escrito na vossa tradução? Certamente não. Nossos irmãos evangélicos nos dizem que vocês observam o sábado dos judeus, as práticas dos judeus. Que equívoco. Oremos por eles. O costume era de Jesus Cristo. Ele disse à mulher samaritana: a salvação vem pelos judeus. Eu sou judeu. Não estava aqui no meu esboço, mas o Senhor me lembrou. Abramos a palavra de Deus também, depois voltamos aqui, em Zacarias, o profeta. Um minutinho. Zacarias capítulo 8, versículo 23. Quando nossos irmãos católicos ou evangélicos me dizem: vocês judaizam lei de Moisés, eu digo amém. Você ainda fala amém? Falei, claro. Jesus disse à mulher samaritana que ele era judeu e a salvação vem pelos judeus. E olha só o que o profeta diz: assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia. Ou seja, o profeta escreveu para o futuro. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim. Eu estou arrepiado aqui no púlpito do Senhor. Na orla da veste de um judeu. Eles dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém? Emanuel, Deus conosco. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Isso é que é peito. Carregar um crucifixo de Jesus no peito é fácil. Duro é ter peito para andar com ele. Paulo tinha. Imitar Jesus. E eu digo a vocês, já dissemos aqui mais de uma vez e volto a dizer, que a Igreja Central de Presidente Venceslau me chama, e a minha esposa, minha princesinha, e a princesa de Jesus, muito a atenção positivamente. Ainda é uma das poucas igrejas conservadoras, reverentes, em que até as crianças são bem comportadas. Louvado seja Deus e aos irmãos por essa santa preocupação. E eu percebi que quando os irmãos são instados a ler um texto da Bíblia, se levantam para ler. E é assim mesmo, porque Jesus deu exemplo. Ele levantou-se para ler. Ele não ficou sentado, a não ser que alguém não possa levantar, pelas circunstâncias, é claro, porque podemos até orar
deitados como o rei Ezequias clamou ao Senhor deitado. E agora vamos, mas um pouco antes também, levantou-se para ler. Nós tínhamos um irmão em Cáceres, Mato Grosso, José Afonso Tax, uma das colunas da Igreja de Deus em Cáceres, na região. Homem do qual eu sou testemunha pessoal. Os demônios urravam e fugiam. Uma voz mansa, uma serenidade, um amor, uma entrega. Um homem que era atirador de elite. Serviu 5 anos no Exército Brasileiro, no Forte de Coimbra, na fronteira com a Bolívia. Corajoso, esteve perdido na mata. Marcas de bala nos tempos que ele não era cristão. E ele foi visitar um filho em Vilhena, Mato Grosso. Aliás, Rondônia. E foi à igreja central e recebeu na entrada esses 2 cartõezinhos aqui. Que felizmente não é o caso desta igreja. Mas é bom ver. Medite nestes textos, tem conexão com a atitude de Jesus aqui na igreja. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Agora, serva do Senhor, em Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 194 e 195. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na casa de cultos. Pela verdadeira reverência na casa de Deus, são os anjos trazidos para perto, bem perto. Escutai com atenção a palavra exposta, pois é a voz de Deus. O outro, Deus está presente nesta igreja. Portanto, não converse, não masque, você não é um ruminante. Não leia revistas ou livros, não faça barulho, permaneça sentado com reverência, medite, ore, cante, leia a Bíblia para que Deus continue nesta igreja. Como eu disse, graças a Deus, esta igreja é uma das igrejas exemplares. Amados, levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Guardem bem isso. O livro do profeta Isaías. Não foi o de Daniel, não foi o de Jeremias, não foi o de Ezequiel, Oséias, Naum, Abacuque, Zacarias, Malaquias, Sofonias e etc. O livro do profeta Isaías, um profeta monumental, extraordinário, escolhido a dedo por Deus. E lhe deram o livro do profeta Isaías. E não adianta ter a Bíblia em casa fechada. E nem na igreja, obviamente. Ainda que projetem os versículos na tela. E, abrindo o livro do profeta Isaías, achou o lugar, e não era fácil de achar, porque a divisão não era em capítulos e versículos, não. Como é hoje. Como é de o ano 1000, mais ou menos, capítulos, depois, mais tarde, um pouco, versículos. Onde estava escrito. Eu amo esta igreja porque ela é a igreja de Deus. A estrutura dela, a organização dela é simplesmente divina. No Provai e Vede, esse rapaz aí eu conheci quando ele era menino. Ele é filho do
irmão Uriel, comportou licenciado, aposentado, morava em Cáceres, hoje mora no Pará. Irmão Uriel. Esse menino aí, desbravador, membro dos departamentos da Escola Sabatina dos Menores, que essas irmãs divinamente iluminadas pelo céu fazem esse trabalho que muitas vezes os pais não fazem em casa, de educar essas crianças para a eternidade. Mas felizmente aqui fazem, porque nossas crianças são participativas. Esse garotinho é esse que vocês viram no Provai e Vede. É esse mesmo que eu mandei o vídeo para vocês, lá na África, que os irmãos não têm Bíblia. E nós temos Bíblia, e elas estão fechadas, Jesus abriu. Estão empoeiradas. A Bíblia é o livro mais extraordinário que podemos imaginar. Único. Toda a reverência com ela. Eu, por exemplo, jamais coloco a Bíblia no assento onde eu coloco o meu traseiro. Nunca. Quem for em casa visitar vai ver que na estante central, na parte mais alta, no centro, elas estão lá. E na do escritório também. A reverência como você pega o livro de Deus. Olha nossos programas, a voz da profecia. Lembrem-se, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Está escrito. O diabo foi enfrentado por Jesus. Um grande debate teológico. Está escrito, também está escrito, está escrito. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. A Trindade agora se manifesta. Espírito Santo, Senhor, a quem chamamos Pai. Quem lê? O Messias, o Cristo. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, não somente os cegos fisicamente, mas espiritualmente também. Para pôr em liberdade os oprimidos. Eu pergunto a vocês, poucas palavras. Pobres. A maioria dos habitantes, dos 8 bilhões de habitantes da Terra, são pobres. É pobre, a maioria é pobre. Libertação aos cativos físicos, como escravidão branca no Brasil ainda, em outros países do mundo, e a escravidão espiritual. Cegos fisicamente, milhões, e espiritualmente. Presos fisicamente, psicologicamente ou espiritualmente. Oprimidos, a maior parte da população do mundo é oprimida. E apregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, a Bíblia, o livro de Deus. Devolveu ao assistente, nem todos, as pessoas não tinham Bíblias. Hoje cada um tem a sua. Sentou-se, agora sim, sentou-se. E todos na igreja, na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. Então, agora vem. Passou Jesus a dizer-lhes, como diz a nós, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Meus irmãos, eu conheço irmãos adventistas que mal sabem ler e escrever.
Irmãos que não sabem ler e escrever. Mas bem-aventurados os que ouvem. São profundos conhecedores da palavra de Deus. Pregam, se entusiasmam, anunciam a tríplice mensagem angélica. E aí, não é este o filho de José? Seus irmãos não andam por aí? Meus amados, essa introdução é porque Jesus nos leva ao profeta Isaías. Como já vimos aqui, Isaías profetizou durante 60 anos, durante 4 reinados. O único de Gênesis e Apocalipse que profetizou o primeiro advento, o segundo advento, o terceiro advento. O único que deixa claríssimo no Velho Testamento que Jesus é Deus, ao dizer Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Emanuel. O que mais escreveu? 66 capítulos. A Bíblia, 66 livros. Nos 39 primeiros livros, Isaías trata da antiga aliança, o antigo Israel. Nos outros 27, a nova aliança. Coincidências? Não. Providência. O único de Gênesis e Apocalipse, que quando o Senhor disse, a quem enviarei eu? Quem irá por nós? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele abre a sua boca e diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Dentre os 4 privilegiados que viram o trono de Deus, e os serafins, anjos especiais com 3 pares de asas, 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem a face, com 2 cobrem os pés, e dizem o tempo todo, Santo o Pai, Santo o Filho, Santo o Espírito Santo. Ai de mim, um homem de impuros lábios, vivendo no meio de um povo, igualmente de lábios impuros, e eu vejo o Rei, o Deus Todo-Poderoso, e tem seus lábios purificados por uma brasa do altar do Senhor. Que privilégio este profeta monumental teve. Nenhum outro profeta escreveu mais sobre o Messias 700 anos antes de Jesus nascer do que Isaías. Jesus é profetizado em Gênesis 3,15. No Pentateuco, ali também, Gênesis faz parte, mas Moisés é categórico ao dizer que Deus suscitaria um profeta maior do que ele. Outros profetas, o salmista. Mas a abordagem que Isaías faz do Messias de Jesus é simplesmente inigualável. O livro de Isaías é apaixonante. Um profeta que usa parábola, assim como Jesus ensinava por parábolas. E Jesus não mencionou Isaías uma única vez, não. Foi mais de uma vez. Amados, vou aproveitar só mais 5 minutinhos, que já são 11h45. Os pregadores, de um modo geral, primeiro pregam para eles mesmos. Eles devem se preparar, clamar aos céus, para que Deus os liberte da imundície do pecado, purificando-os. Porque ao subir aqui é muito sério, irmãos. Eu faço isso há quase 50 anos, e às vezes a gente treme ainda. Você está simplesmente no altar do Senhor, na presença de Deus. Porque se eu não cresce nisso, eu não estava aqui. Eu não viria aqui. E nem vocês.
Deus apresenta a tese. Satanás, a antítese. Deus apresenta o ponto. Satanás, o contraponto. A tese, mundo perfeito. Seres humanos perfeitos. O bem se sobrepondo. O sonho de Thomas Moros, quando escreveu a Utopia. Agostinho, quando escreveu A Cidade de Deus. E Marx, quando desejava um sistema político e econômico em que não haveriam desigualdades. Esse é superior a tudo isso, esse mundo maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Olhem só que coisa incrível. Qual é o quadro que nós vemos hoje? O Apocalipse dos Evangelhos tem o seu ponto central no Evangelho de Mateus 24, no sermão profético. Esse é o Apocalipse dos Evangelhos. Amados, algo simplesmente impressionante. Se você se detém em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus anuncia guerras, rumores de guerras, as nações enfurecidas, umas contra as outras. Desde o pecado, antes mesmo do dilúvio, após o dilúvio, principalmente após a Torre de Babel, em que se dispersaram e construíram as nações, os conflitos entre as pessoas, com a contribuição de Satanás, são cada vez mais ferozes. Olhem só. Hoje, os arados são convertidos em espadas. A Ucrânia é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Se me fala a memória, o terceiro. O irmão Walter pode me corrigir. Observem bem, irmãos. Olhem só. Transformam arados em armas. Agora a preocupação não é a colheita, é o fuzil, é o míssil. Olhem só, Isaías 2:4, logo no começo do Evangelho. Espadas invertendo. Joel diz, arados, Joel 3:10. Convertidos em espadas, podadeiras em lanças. Olha a antítese, mas qual era a tese? Qual é a tese divina? Lanças, espadas em arados. Podem comparar Isaías 2:4 com Joel 3:10. Lanças em podadeiras. Olhem só, qual é o plano de Deus? Converta a sua lança numa podadeira, a sua espada num arado. Qual é a do inimigo? Seu arado numa espada, sua podadeira numa lança. É o que nós estamos vendo. Século XX, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, Ucrânia e Rússia, e etc, etc, etc. O mundo está enfurecido, isso do século XX para cá. A guerra do Japão invadiu a China antes da Segunda Guerra Mundial, um horror. Eu gosto sempre de ver a tese e a antítese. Filmes de guerra, qual é a versão dos aliados? Essa. Qual é a versão dos inimigos? Aquela. Tribunal de Nuremberg, versão europeia. Tribunal de Tóquio. Esses dias terminei de assistir a minissérie. Quem puder, assista. Você vai ver coisas incríveis ali. Cumprimento de profecia. Fantástico. A questão da união da prostituta da Babilônia com o Império Romano. Como estamos caminhando agora? A besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América com seu papel, provocando as duas maiores potências do mundo após o próprio Estados Unidos, a China e a Rússia. Querendo meter o bedelho lá em Taiwan, se não me falha a memória. Um problema doméstico da China. O mundo vai de mal a pior. Mas Apocalipse 19:19, o que diz?
Qual é a nossa perspectiva? Une-se no final para tentar destruir o povo de Deus. Já houve guerra no céu. O dragão e seus anjos, e Miguel e seus anjos. E não houve espaço para o diabo. Foi lançado à terra. E a Escritura diz que ele está irado, enfurecido, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as potestades espirituais do inferno. Mas Isaías, só vou dizer os capítulos e versículos, que não dá mais tempo, no outro momento aprofundamos. Glória futura, Isaías, o profeta messiânico. Isaías 2, 1 a 5. Isaías 11, 10. Isaías 26, 19. Esse eu quero ler, irmãos. O tempo já está bem adiantado, mas eu gostaria de ler. É simplesmente fantástico. Nenhum profeta escreveu isso. Vamos ver. Isaías 26, 19. Eu me arrepiei tantos anos bíblicos que eu fiz e não enxergava. Mas enxerguei. Porque ver é fisiológico. Enxergar é psicológico. Você enxerga o que você quer. Os vossos mortos e também o meu cadáver. O profeta Isaías está dizendo: o meu cadáver. Você já pensou no seu cadáver? Porque eu já pensei no meu cadáver também. Viverão. Olha o que o profeta fala. O meu cadáver viverá. Que diz Jó? Eis que o meu Redentor vive. E há de vir sobre a terra. E meus olhos, na minha própria carne, o verei. Despertai e exultai os que habitais no pó. Do pó viés, ao pó vais retornar. Porque o teu orvalho, o maná, o pão do céu, caía no orvalho da noite. Teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. Amém, irmãos? E a terra dará à luz os seus mortos. Mas a Bíblia é tão perfeita que ela não deixa só por aí, amados. Em Apocalipse 20, versículo 13, diz que o mar vomitará os seus mortos. Deus não deixa nada de fora. É terra e mar. Visível é 1/3 de terra, 2/3 de água. O profeta Isaías também fala dessa medida direitinho, que Deus estabeleceu essa medida. 2/3 de água e 1/3 de terra. Isso também está escrito. Como a terra é redonda e etc. Agora, irmãos, para encerrar com chave de ouro, embora eu ia encerrar com outro texto arrepiante, nós vamos deixar com outra oportunidade. Vai, pois, todos os povos. Vossa versão diz isso? Diz? Povo meu. Quem é o povo de Deus? Somos nós. Igreja visível, placa na entrada, que no seu nome apresenta o advento de Jesus Cristo como Salvador, como sacerdote, sumo sacerdote e juiz, e como Criador, 7º dia. Povo meu. E a igreja invisível, esses milhões que estão por aí, mas o Senhor diz que eu conheço as minhas ovelhas. Assim como nós fomos ovelhas de outros rebanhos. Eu mesmo, como já disse, frequentei terreiro de Candomblé, ali na Vila Sumaré, junto com a Neuzinha, nossa irmã. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Lá no Egito, antes da praga dos primogênitos, o que o Senhor ordenou? Passe o sangue no umbral e esconda-se. Feche a porta.
Está chegando a segunda etapa. Fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, segundo advento, a volta do Senhor, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Terceiro advento, também, após o milênio, juízo executivo, a terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Senhor, não desistir é o nosso lema, Senhor. Amém. As lágrimas me vêm aos olhos quando me recordo de quantos filhos teus já desceram à sepultura, como minha filha, como tantos daqui desta igreja, Pai querido, de outras igrejas também tuas. Mas a morte não separa os filhos de Deus, porque não somos como os incrédulos. Cremos num Deus Todo-Poderoso, que ressuscitará os mortos. Num abrir e fechar dos olhos, estaremos diante do nosso Rei e Salvador. E juntamente com os vivos trasladados, percorreremos o caminho para adentrarmos a Nova Jerusalém e ao Éden de Deus. Tua igreja te tem no próprio nome, Senhor. Adventistas, cremos de verdade, na verdade dos adventos de Jesus, Senhor. Aguardamos o segundo. E por certo no terceiro uma terra renovada, nova, novo céu. Aumente a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Senhor, mesmo diante dos crisóis que enfrentamos. Que nos espelhemos no maior dos exemplos, Jesus Cristo, Pai. Conduz-nos sempre por Teus caminhos, porque são justos por amor ao Teu nome. E faze de mim e de nós instrumentos da Tua paz e do Teu amor. Obrigado, Senhor. Despede o Teu povo em paz, firme nas promessas de Jesus. Em nome dEle te suplicamos. Amém.